Meus irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor. No Senhor vivo e ressuscitado, no Senhor que é a nossa força. Solenidade de São Pedro e São Paulo. Abrimos um espaço no 14º domingo do tempo comum, aqui no Brasil, para celebrarmos a solenidade dos grandes apóstolos, colunas da Igreja. A festa foi dia 29 de junho, mas como é uma grande festa para toda a Igreja no Brasil tem autorização de celebrá-la no domingo. E a Igreja se alegra muito nesta solenidade de hoje. Eu inicio com o Salmo de hoje, Salmo 33. De todos os temores nos livrou o Senhor Deus. Este Deus que nos liberta e que cuida de nós é a grande marca da liturgia de hoje. Um Deus que nos envolve, um Deus que nos preenche no seu amor, um Deus que mostra o seu amor por nós, um Deus que mostra a sua misericórdia, um Deus que nos envolve na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia e nos convida a darmos esse passo de vida e de esperança. Nos convida a caminharmos com alegria na direção deste Deus que é a nossa força. Na primeira leitura de hoje, tirada de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 11, vemos Herodes que começa a perseguição à igreja. Jesus já havia sido morto na cruz. Os discípulos começam a sua missão a partir de Pentecostes, anunciando a boa nova e comunicando o reino de Deus, comunicando o projeto de Cristo. Muitos se convertem, muitos passam a segui-lo. Os apóstolos começam a fazer sinais como Cristo fazia, curam o coxo de nascença, a sombra de Pedro e dos apóstolos curam os doentes que ali estão. A comunidade vive uma nova experiência de vida baseada no amor, na fraternidade. E isso incomoda as autoridades judaicas. E Herodes então manda prender Tiago, mata-o à espada, Tiago, irmão de João, mata-o à espada e depois prende Pedro. E isso agrada os judeus. Herodes não quer agradar a Deus, Herodes não quer extirpar os cristãos, porque reconhece que eles são um mal no mundo. Herodes deseja fazer um joguete político, de agradar os judeus para conservar as ofertas, para conservar a paz em Israel. Mas ele se esquece que o Senhor Deus é um Deus conosco. Lembramos que estes mesmos Tiago, João e Pedro foram presos lá no templo pelos judeus e não conseguiram os judeus proibi-los de falar no nome de Jesus, e quanto mais prendia, mais eles se alegravam por seguirem o Senhor. Até que Gamaliel vai dizer: se eles são de Deus, deixemos, porque se não forem de Deus, não perseverar. Mas se for de Deus, nós não podemos atentar contra o Senhor. E é a partir daí que a prisão de Pedro vai ser esse grande sinal para cada um de nós e que Lucas faz questão de nos narrar nos Atos dos Apóstolos. Pedro está preso com 2 correntes, dormindo ao lado de 2 guardas, guardado por uma junta de guardas, e mesmo assim, de todos os temores nos livra o Senhor Deus. Ou seja, o anjo do Senhor vai até lá, tira as correntes de Pedro, o chama. Ele não está muito atento, muito ligado ainda. Pedro se levanta, veste-se e sai. Sai, e lá na rua só é que ele vai perceber: realmente o Senhor enviou um anjo para me libertar da mão de Herodes e de tudo o que os judeus queriam fazer. Interessante, né? Jesus foi preso na festa dos ázimos.
Pedro foi preso na festa dos ázimos. Jesus morre na véspera da Páscoa. Pedro não. Pedro vai ser apresentado posterior à Páscoa. Lucas quer nos mostrar que os seguidores de Cristo o seguem na totalidade da missão, e não numa parte dela, e não num pequeno pedaço dessa missão, mas seguem o Cristo totalmente, a ponto de Pedro depois morrer na cruz, e morrer de cabeça para baixo exatamente porque não se sentia digno de morrer como mestre. Não é pelo fato de sermos cristãos que não teremos dificuldades, mas Padre Cristo já sofreu por nós porque ainda sofremos. Nós sofremos porque seguimos o Cristo, e este sofrimento não é nada diante de tudo aquilo que nos espera. Mas um outro detalhe bonito desse texto é a igreja que confia no seu Senhor. Vai dizer o texto que a igreja rezava constantemente enquanto Pedro estava preso. O verso 5 melhor. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. A igreja que reza, meus irmãos e irmãs, não é uma igreja só que faz preces, novenas e súplicas, não. É uma igreja que faz preces, novenas e súplicas porque confia no Senhor. Porque sabe que o Senhor está com ela. Porque sabe que o Senhor vem ao seu alcance. Que o Senhor atende às suas súplicas. Porque confia que este Senhor, de todos os temores, pode nos livrar. E o Senhor nos livra. Se não nos livra cá, nos dando a vida, como fez com Pedro, nos livra para chegarmos ao reino dos céus, como fez com Tiago, que morto à espada ganhou o reino dos céus. Que estejamos atentos. O Senhor que cuida de nós é um Deus que deseja nos apresentar a vida em plenitude. E a vida em plenitude comporta esta vida cá, vivida, cheia de Deus e no seguimento do Senhor, plena de vida e de esperança, mas que nos conduz a esta vida eterna. É isso que o mesmo Pedro descobre no Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Quem eu sou para vocês? Os outros dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos outros profetas. E vocês? E Pedro, como porta-voz, vai dizer: tu és o Messias, Senhor. Tu és o Filho de Deus. Tu és aquele que veio ao mundo para nos apresentar a bela face do Senhor, para nos trazer a bondade e a misericórdia do Senhor. Tu és aquele que nos comunica a graça do novo que vem. Tu és o Deus da vida, o Deus da esperança. Tu és o Senhor que está conosco, um Deus que se torna presente em nosso meio. E aqui, Mateus parece que nos mostra uma ruptura, né? No seu texto. Não é um projeto messiânico como esperavam os judeus. É um projeto, como nós ouvimos há poucos domingos em Lucas, mas é um projeto de uma nova assembleia de fiéis. Tanto que Jesus vai dizer assim, verso 17: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, primeiro, um povo com o coração aberto ao Senhor, não aberto ao ser humano, não aberto às coisas humanas, mas um coração aberto ao Senhor. E aberto ao Senhor compreende o que o Senhor lhe diz. Segundo, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno não poderá vencer. Igreja, aqui nós não estamos falando em instituição, igreja, aqui nós estamos falando na comunidade dos fiéis, na comunidade dos que se decidem seguir o Cristo, como aparece na primeira leitura, a igreja que reza constantemente, a assembleia daqueles que confiam no Senhor, o grupo, o povo que espera neste Senhor.
Jesus então diz a Pedro: este projeto messiânico vai se concretizar neste novo grupo. E qual é este novo grupo? Um grupo que espera e confia no Senhor. Como tu, que ouvistes do Pai essa mensagem, não de si mesmo, todos precisam aprender isso. E nós também, como igreja do Senhor, precisamos aprender que devemos voltar os nossos ouvidos para Ele. Deus nos fala. Deus fala através da sua igreja, Deus fala através do Santo Padre, o Papa, Deus fala a cada um dos seus fiéis. E precisamos abrir o nosso coração a Ele, para compreendermos não só o nosso chamado, mas mais do que isso, compreendermos esse bonito projeto de Deus para cada um de nós, que vai aparecer na segunda leitura de hoje, segunda carta de Timóteo, de São Paulo a Timóteo, capítulos 4, do verso 6 a 8 e de 17 a 18. O testamento de Paulo, como é chamado: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Talvez olhando essas palavras podemos pensar: Paulo é um pouco arrogante? Não. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Paulo é essa igreja que confia e espera no Senhor. Foi este Senhor que veio ao encontro dele. Foi esse Senhor que transformou de um fariseu que confiava em homens e num projeto que não conseguiu compreender o projeto de Deus, e que passou a confiar e a ouvir do Pai a mensagem, a acolher de Deus esse projeto. E a partir daí deu passos de vida e caminhou confiantes nesse Senhor. Que possamos, meus irmãos e irmãs, pedir ao Senhor que nos capacite pela sua graça a sermos como Paulo, que não coloca o seu combate em si mesmo, mas o combate vem do Senhor. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança, é nele que nós confiamos. O Senhor está ao nosso lado e é Ele que faz com que a mensagem seja anunciada. Mas nós precisamos ter a coragem de ir. Nós precisamos ter a coragem de ser uma igreja que reza, uma igreja que confia, uma igreja que sabe que o Senhor está ao nosso lado, uma igreja que sabe que o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, um grupo de fiéis, uma assembleia de fiéis que sabe que tem que anunciar, e anuncia não porque vai aparecer, mas anuncia porque quer que todos conheçam a boa nova do Senhor, quer que todos descubram a beleza dessa fé, a beleza de em quem nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança, este Messias que é o Filho de Deus. Que São Pedro e São Paulo interceda por nós, meus irmãos e irmãs, para que sejamos fiéis, fortes, firmes e claros nesse caminho, e possamos levar a todos a boa nova do Evangelho, esta mesma boa nova que transformou a vida dos apóstolos, colunas da igreja, e que deve transformar as nossas vidas em homens e mulheres cheios de vida e de esperança. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te livre de todos os temores e te conceda a graça do bom combate na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e na paz do Senhor.